Antes de tentar fazer a tentativa de dar um sentido, o significado da educação popular, já a gente foi relacionando um pouco a educação popular e os movimentos sociais, né? E o interessante perceber também, quando se fala em educação popular, sempre nós remetemos à ideia de que é uma educação libertadora, né? Ela tem como prática fundante na liberdade. Ou seja, eu acho que é um ponto crucial para pensar a educação popular. Até no próprio verbete, né, da Conceição Paludo, né, ela traz essa questão das teorias da educação, né, e as vertentes liberais, que são, no caso, né, essa vertente que é voltada para o mercado de trabalho, né, e do outro lado, então, as vertentes, né, sociais, né, socialistas, né, que ela traz ali, né, que seriam essas teorias críticas, né, que propõe, então, uma educação crítica, né, uma construção de um outro projeto para a sociedade, a Conceição Paludo traz esse verbete. O outro texto da professora Conceição Paludo, ela diz que a educação popular, ela busca uma prática de libertação, em oposição à educação bancária, né, que é a vertente também problematizada pelo Paulo Freire. O Paulo Freire dizia que a gente tem que se reconhecer enquanto um oprimido, né, e se eu sou um oprimido, eu tenho alguém que me oprime, um opressor. Mas para uma educação como prática de liberdade, eu não posso somente me reconhecer como oprimido. Eu preciso ter uma ação para essa prática libertadora. Que seria uma ação transformadora. Exatamente, que seria a prática da transformação. Eu preciso agir para transformar. Se eu apenas me reconhecer, eu não tenho ação. Eu preciso ter a ação para transformar a realidade da qual eu estou fazendo parte. E é interessante esse ponto que a professora Vânia trouxe, porque aí a gente também já pode fazer uma referência ao texto do Gramsci, né? Quando a gente discute o papel do intelectual orgânico, é justamente isso. Ele vai mostrar que o intelectual orgânico, ele tem como papel fundamental, quando falamos intelectual orgânico, que é representante das classes populares, né, da sua classe popular. Ele não somente tem consciência da sua condição subalterna, mas ele também desenvolve algumas ações que provocam uma ação social, né? E essa ação social se reverte numa transformação da sociedade. Ou seja, precisa se reconhecer como sujeito, né, justamente. Da história, conscientizar-se, né, a respeito do que está acontecendo e tentar, a partir de uma organização, né, então, a transformação. Né, justamente. Eu acho que até essa discussão que a gente está tendo aqui, eu lembrei lá do finalzinho do texto da Paludo, que ela coloca esse perigo, né, de que hoje, nessa sociedade atual que a gente tem, nessa virada desse modelo de capitalismo, de como se apropria desse conceito de educação popular e às vezes coloca ele numa educação formalizada que foge, né, o que é o verdadeiro conceito de educação popular. Então, ela faz esse alerta, né, acho que dentro dessas questões, assim, a gente precisa ter esse cuidado, assim, porque senão a gente diz que tudo é educação popular e tudo é movimento social, né? E na verdade não é bem assim. Né? Inclusive, ao longo das discussões do eixo, nos fóruns, teve alguns comentários, né, professora Bama? Eu lembrei de uma aluna que me questionou se os CTGs eram um movimento social, né, e eu devolvi a pergunta para ela, né, no sentido de que leituras que a gente está fazendo, né, para entender o que é movimento social, né. E perguntei o que esse movimento social, então, ele está ali para transformar a sociedade, né, ou para reproduzir algo, né, alguma tradição. Ou seja, o status quo, a ordem vigente. Um determinado grupo social também que está ali representado naquele. E eu penso que a tarefa, quando o grupo pensou a tarefa de visitar um movimento social, se não tivesse movimento social na cidade, que buscasse na internet, era justamente para, a partir da teoria, dos textos disponibilizados, pensar sobre a realidade local, né? E que são os movimentos sociais daquela comunidade, enfim, né? E acho que fazia parte, então, a reflexão, né? Dos materiais e da realidade local.
Claro, até a gente poderia fazer o contrário, né? Particularmente do ponto de vista antropológico, né? O socioantropológico, a partir do empírico, né? Da historiografia para pensar as questões, para formular algumas questões. Nós fizemos o contrário, a partir das questões formuladas, ou seja, a partir das referenciais, teóricos, e a gente pediu para vocês pensassem a realidade dos diferentes movimentos sociais, que também é interessante a ser pensado, né? E aí eu acho que a gente precisa fazer uma amarra bem forte, assim, de pensar, então, o que o movimento social e a educação popular tem a ver com a educação do campo, né? Que o nosso eixo atual, inclusive, é a educação popular e a educação do campo, né? Qual é essa ligação, então? E se a gente for lembrar dos eixos de educação do campo 1, 2 e 3, da onde surge a educação do campo? Né? Essa é uma pergunta que a gente fez, inclusive, numa das webs. Da onde que brota esse desejo, né, e essa luta por um movimento nacional pela educação do campo? Né? É através dos movimentos sociais. Lutas sociais. Lutas sociais. Por quê? Porque a educação do campo, a educação que se tinha anterior a essa discussão, era uma educação fechada e voltada, né, com os mesmos princípios da educação urbana. E os movimentos sociais começam a questionar essa ordem vigente de educação para o meio rural, né, para o campo. Então, os movimentos sociais eles vão em busca de alguns princípios e lutam, né, organizadamente em conferências para que se tenha a ideia, né, que se busque o ideal da educação do campo. E é interessante que eu acho que no momento que a gente está discutindo a educação do campo, a gente pode também estar discutindo a educação urbana, né? Será que essa educação urbana também está representando os povos que vivem ali na zona urbana, né? Então, eu acho que é uma discussão muito mais ampla, né? E lembrando também do texto do Gramsci, né, quando ele vai trazendo alguns elementos característicos da escola e que hoje a gente ainda percebe, né? Ele não mostra literalmente, mas eu fiquei lembrando na leitura da organização em fileiras dos alunos e que a gente hoje vê muito presente ainda nas escolas, né? E o fica sentado, levanta o dedo para poder falar, né? Então, que tipo de aluno, de cidadão a gente está formando no momento que a gente perpetua ainda esse tipo de educação, né? Eu acho que a educação popular, ela surge justamente como crítica a esse modelo de educação, né? Que essa educação formal enquadrado dentro de padrões tradicionais, né? Disciplinárias, que condenam qualquer atitude ou comportamento do sujeito que está em formação, que foge um pouco dessas regras estabelecidas no caso do Gramsci, por essa escola unitária, né? E talvez outros teóricos colocam de outra forma. É interessante perceber, vocês também percebem muito claro, né? O tempo todo a gente parece que está preso numa dicotomia, né? E o nosso propósito aqui, e os textos também, não é ficar preso nessa dicotomia, o formal, o não formal, a educação popular e o que não é popular, né? E a educação urbana ou a educação do campo, né? O interessante e o nosso propósito é justamente quebrar um pouco essa dicotomia, mostrar E dizer que ela não tem uma linha que é o ponto de corte, né? Onde termina uma coisa e começa a outra. Elas têm... elas se relacionam. E elas têm fronteiras, digamos assim, bem tênues, né? Elas não têm uma coisa definida. Não é aqui termina e aqui começa. Elas estão interligadas. E isso que eu acho que é importante de a gente perceber para fechar esse eixo, né? De que não existe uma coisa estática. Mas no momento que a gente fala da educação informal, por exemplo, e a gente na escola pode estar trabalhando com a cultura de com a realidade dos alunos, com a cultura que cada um traz, né? A gente está trazendo a educação informal para dentro da escola, né? Quando o professor não se coloca como superior, mas numa relação dialógica com seus alunos de troca, a gente está falando no conceito de educação não formal, onde o outro é o educador, né? Então, sim, não a figura, né? Não a figura do professor, de que tem como quebrar essas barreiras dessa formalização, dessa institucionalização, né? Que existe, dá para
elas, bem como a Vânia falou, todas essas, educação popular, educação informal, elas se fundem, né? E o professor, se ele é como que o curso prega, né? Aquele pesquisador, antropólogo, aquele professor sensível, ele vai conseguir fundir, e ele vai conseguir ter sensibilidade para entender, né? Tanto no campo quanto na cidade. Exatamente. Mas eu acho que a grande sacada, digamos, do eixo é ter colocado esses conceitos, digamos, essas categorias, problematizando-as, sobretudo, né, mostrando do que elas não são tão fechadas como a gente muitas vezes lida com essas categorias, né? Mas é uma maneira para mostrar para vocês quanto talvez ao longo dos 8 semestres do curso seria impossível a gente terminar o curso sem discutir um pouco essas categorias, particularmente já estando no Brasil, tendo grandes teóricos sobre a educação popular, quando falamos da pedagogia oprimida, do Freire, né, de pensar a educação e a educação do campo sem pensar esses elementos, né, particularmente o Paulo Freire, né. É interessante também colocar, né, Anderson, que essas discussões sobre esses conceitos, elas não vão se esgotar aqui, né? Justamente. Então, vocês não vão sair com um conceito já formulado, aquele conceito pronto, né, do que é educação formal, do que é educação não formal, informal. Enfim, só vão ter mais vontade, né, de ler mais, de descobrir, de estar construindo esses conceitos, né? Ao mesmo tempo também, a ideia também de fazer essa conversa, esse café da roça, é para chamar a atenção para a não banalização desses conceitos, né? Porque nós podemos cair também de um outro lado, né? Pensar de todo o movimento social, todo é educação não formal, tudo o que eu faço em casa, no boteco, na rua, é educação não formal, tendo em vista que não está dentro dos padrões, digamos, das escolas. Não é bem assim, né? Estamos numa universidade, é um curso de licenciatura que tem uma certa exigência, um rigor, né? Que tem alguns referenciais que nós utilizamos justamente por isso, né? Para mostrar, tem gente que pensaram essas coisas antes de nós. Inclusive, antes deles, tem outras pessoas que pensaram. É por isso que nós discutimos o texto do Gramsci, ir um pouco na raiz dessas questões, né? Que ele também bebeu na fonte da teoria marxista, né? Mas por isso mesmo, Anderson, esses próprios questionamentos, né? Ah, será que isso é educação formal? Será que não é? Será que o que eu faço não é? Mas isso também instiga, né, a buscar, né, o que é, tentar, né, buscar mais diferencial teórico sobre esses conceitos. É interessante que eu li essa semana num fórum uma aluna colocando que ela tinha uma outra concepção sobre os movimentos sociais, né? E que com a leitura dos textos ela pôde entender melhor o que são os movimentos sociais, e ela falou assim, até que ponto eu não ia buscar isso, e aceitava tudo que a mídia me colocava sobre o que eram os movimentos sociais, né? Então, para ver como o eixo também está mexendo, né, com algumas concepções que os alunos tinham, né? Pelo menos a gente pode estar vendo os dois lados agora, né? Mas é porque ao longo de várias décadas, na verdade, os movimentos sociais, a maneira pela qual os meios de comunicação e alguns determinados grupos da sociedade, eles colocaram de uma forma que os movimentos sociais eles são estigmatizados, são estereotipados. Ou seja, quando você fala em movimento social, às vezes dá um pé atrás, né? Como se fosse uma coisa que está fora da sociedade, né? que está fora da ordem, justamente por isso, né? Por quê? Porque foge desses padrões estabelecidos pela uma elite, por esse grupo opressor e assim por diante, né? E eu acho que a nossa ideia não foi definir educação popular, formal, não formal, e dando as significações de forma acabadas, fixas, digamos, desses conceitos, dessas categorias, senão conversar e ver de que maneira nós, a partir dos referenciais teóricos, nós utilizamos, iluminar um pouco as questões que a gente vem formulando ao longo do eixo. Eu acho que esse pequeno vídeo, digamos, pode contribuir a auxiliar vocês para aprofundar cada vez mais nos estudos em relação a esses conceitos, né? Mais uma vez, eu desejo bom estudo, boa semana para vocês e um bom livro digital semana que vem. Assim, não esqueçam.